Olá pessoal, o meu nome é Danilo Almeida e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu construí uma pequena inteligência computacional utilizando basicamente algoritmos genéticos e o jogo Sonic the Hedgehog 1. Ou seja, o algoritmo desenvolvido é capaz de passar as fases do jogo à medida em que o processo evolutivo vai acontecendo, ou seja, à medida em que o algoritmo genético vai executando os seus passos. Definitivamente eu não sou uma pessoa da área de meteorísticas, principalmente dessa área de computação evolucionária. Então, se durante esse vídeo eu falar alguma besteira, podem se sentir à vontade para estar comentando e corrigindo, que com isso a gente vai arrumando os problemas da apresentação. Então vamos lá. Para quem não conhece o jogo Sonic the Hedgehog 1, ele foi criado mais ou menos ali na década de 90, mais precisamente no ano de 1991, e teve como objetivo meio que ser um rival, ou seja, na verdade o mascote Sonic surgiu como um rival para o Mario, que na época tinha uma hegemonia muito grande no mundo dos jogos e não tinha praticamente nenhum outro personagem com um rival com características tão marcantes. Com isso então surgiu-se o Sonic, que nada mais é do que um pequeno ouriço, ou seja, aquele bichinho que tem uma grande quantidade de espinhos e que se você tentar encostar nele vai ficar encolhido e caso você encoste você vai acabar machucando a sua mão. Bom, o jogo Sonic the Hedgehog 1 tem uma premissa relativamente simples, ou seja, a estrutura do jogo consiste em você basicamente coletar um conjunto de anéis à medida em que você vai passando nas fases do jogo e depois que você coleta uma quantidade X de anéis, você eventualmente vai ganhar vidas e eventualmente assim conseguir progredir no jogo. Porém, o jogo não se baseia apenas em pegar anéis. A premissa do jogo como um todo condiz que você é o Sonic, ou seja, você é o ouriço que atinge altas velocidades e você precisa enfrentar um vilão, que no caso seria o Dr. Eggman, que tem como objetivo pegar todos os animaizinhos dessa ilha e transformar eles em seus robôs de guerra. Então, a premissa do jogo consiste em você pegar o Sonic, utilizando o Sonic, vencer o Dr. Eggman e, consequentemente, salvar os animais e toda a ilha que você vive. Bom, mas aí provavelmente vai surgir uma dúvida na cabeça de vocês. Por que necessariamente o jogo Sonic the Hedgehog 1? Bom, primeiramente pelo fato de que foi o primeiro jogo que eu tive na infância. Meu primeiro videogame foi o Mega Drive. Então, isso acabou marcando positivamente para mim e fez com que eu utilizasse o jogo do Sonic como base. Afinal de contas, o primeiro jogo a gente acaba sempre criando um carinho maior, como é inclusive com as pessoas que jogam Mario. Depois disso, nós temos o fato de que o jogo, o Sonic the Hedgehog, tem uma pequena quantidade de controles, ou seja, os comandos que você executa no jogo são relativamente simples, ou seja, a gente no jogo do Sonic the Hedgehog vai basicamente deslocar para frente, caso a gente queira andar para frente na fase, para trás, caso a gente por algum motivo precise voltar ao final da fase, ao início da fase, ou entrar em alguma caverna ou região do tipo, e realizar saltos, pois vai ser a partir daí que o Sonic vai conseguir alcançar determinadas áreas e acertar os inimigos durante a jogatina. Bom, mas agora surge uma dúvida. Como que a gente pode fazer isso em um jogo? Como que a gente consegue pegar um jogo e moldar um algoritmo, uma inteligência computacional capaz de jogar esse jogo de forma totalmente autônoma? Bom, a primeira coisa que a gente precisa definir é que tipo de técnica a gente vai utilizar para estar aplicando e fazendo com que o jogo consiga aprender a jogar com o passar do tempo. Basicamente, nós possuímos, eu escolhi duas técnicas em especial, sendo que uma delas foi a escolhida, que foi a utilização de algoritmos genéticos e redes neurais artificiais. No meu caso, eu optei por utilizar algoritmos genéticos artificiais devido ao fato de que eles possuem uma estrutura bem simples de ser entendida e visualizada e são mais maleáveis de serem utilizados. Você não tem uma grande demanda de processamento como a gente tem em redes neurais, onde você precisa ter uma arquitetura de rede relativamente grande e uma grande quantidade de cálculos precisa ser feita para gerar um estímulo de saída. Bom, mas antes de começar a falar da implementação em si, é interessante entender um pouco do conceito de algoritmos genéticos.
O conceito de algoritmos genéticos surgiu mais ou menos há bastante tempo atrás e foi criado pelo John Henry, que era um pesquisador na época. E o objetivo desse pesquisador era pegar os conceitos da biologia, ou seja, o conceito da evolução das espécies na biologia, e tentar aplicar isso em problemas computacionais que possuem uma grande dificuldade de serem resolvidos devido à complexidade. Bom, depois disso a gente precisa definir a linguagem de programação que a gente vai utilizar, as ferramentas que nós vamos utilizar para estar fazendo essa implementação. Nesse caso, eu optei por utilizar a linguagem Python 3, pelo fato dela ser uma linguagem bem simples de ser entendida e que tinha gerado um tempo de resposta relativamente interessante, o que de certa forma não prejudicou o jogo de funcionar e o algoritmo de aplicar os seus passos. Depois disso, a gente escolheu um emulador. No caso, eu optei pelo Gens, que se trata de um emulador bem antigo já, então ele já tem uma estrutura bem elaborada, um código bem construído e, consequentemente, a possibilidade de falhas, de erros é bem menor. E, por fim, a gente faz a seleção da ROM, do jogo que nós vamos utilizar. No meu caso, eu optei por utilizar o Metal Sonic the Hedgehog, pelo fato dele ser um Sonic metálico, ou seja, como a gente vai construir um bot que joga o jogo, seria interessante utilizar um marrom onde o Sonic é de metal, onde ele é um robô. Então eu optei por utilizar a Metal Sonic the Hedgehog. Porém, se você quiser utilizar outra ROM, outra hack ROM, vai funcionar da mesma forma, pois os endereços de memória não vão mudar. Bom, depois disso tudo, eu vou precisar coletar um conjunto de informações do jogo. Nessa versão, nesse caso, eu não utilizei nenhuma técnica de processamento de imagem dentro do emulador para estar pegando os dados do jogo. Eu basicamente peguei a memória do jogo, fiz uma destrinchada na memória e peguei os dados que eu ia precisar, que no caso foram apenas 3 dados que eu selecionei, que seria a quantidade de anéis que o Sonic pegou durante o decorrer da fase, a quantidade de vidas que o Sonic pegou durante a fase ou perdeu e a distância que ele percorreu dentro do eixo X. Depois disso, a gente entra na questão da implementação, ou seja, a gente agora vai desenvolver o código que faz todo o processo evolutivo e, consequentemente, faz com que o Sonic passe as fases no decorrer do jogo. Um algoritmo genético é basicamente dividido nessas 4 etapas, na verdade, que consiste em, primeiramente, gerar uma solução inicial, depois a seleção, o cruzamento e, por fim, a mutação. E depois nós voltamos novamente ao processo de seleção, onde nós selecionamos novos indivíduos para o processo evolutivo acontecer. Bom, começando com a solução inicial, como o próprio nome já diz, ela é uma solução inicial, ou seja, ela é definitivamente o nosso ponto de partida, o ponto onde o nosso algoritmo precisa começar para estar gerando as soluções seguintes. Porém, antes de entrar no quesito da geração da solução inicial, a gente precisa antes entender o seguinte: o que é uma solução para um jogo? O que seria uma solução, no nosso caso, de um jogo de computador? Basicamente, se a gente pegar a estrutura de um jogo e tentar simplificar a forma como o jogo funciona, como nós vencemos um jogo, como nós perdemos um jogo, nós podemos dizer que simplesmente a gente vence um jogo quando a gente pressiona um determinado conjunto de botões dentro de um determinado intervalo de tempo. Seja isso em um controle arcade ou em um joystick. Então, a gente pode definir como solução para o nosso problema que um jogo nada mais é do que uma lista composta por 2 valores, onde nós temos o botão e o tempo, e essa lista vai determinar a sequência que esses passos precisam ser realizados. Ou seja, o executar de um jogo nada mais é do que pegar o seu jogo e separar todo o conjunto de botões que você aperta e o intervalo de tempo que você vai apertar cada um desses botões. Porém, a gente não pode definir como solução
apenas isso. Afinal de contas, a gente está trabalhando com o conceito da biologia, um conceito biológico, ou seja, um conceito evolucionário, onde se sabe que, normalmente, os seres mais aptos a sobreviverem dentro de um ambiente são os seres que propagam seus genes para as próximas gerações. Então, a gente precisa criar um jeito, uma maneira de definir o que é bom e o que é ruim para o nosso algoritmo. Então, para poder fazer isso, a gente depende exclusivamente da nossa querida matemática, onde nós vamos elaborar uma equaçãozinha bem simples que é capaz de definir para a gente a qualidade de uma determinada solução, de um conjunto de passos que nós vamos executar. Bom, a primeira coisa que a gente sabe é que nós coletamos aqueles 3 dados, que no caso seria a distância percorrida pelo Sonic, a quantidade de anéis que o Sonic obteve e a quantidade de vidas que o Sonic tem dentro daquele determinado momento. Então, a gente pode definir como um fator de qualidade da nossa solução a distância percorrida pelo Sonic mais a quantidade de anéis que o Sonic coletou dentro daquele conjunto de passos que foram executados. Porém, tudo não se baseia apenas em qualidade. A gente também tem as punições, os problemas. E esses problemas vão ser levados em consideração quando o Sonic, por exemplo, morrer. Ou seja, se o Sonic morre durante uma fase, aquele conjunto de passos que foram executados, de certa forma, não tem uma boa qualidade. Afinal de contas, eles levam o Sonic à morte. Então, pensando nisso, a gente vai criar uma punição que vai consistir basicamente no fato do Sonic morrer ou não, que vai gerar uma penalidade nesse valor da qualidade, e isso somado à quantidade de anéis que o Sonic perder durante uma fase. Ou seja, se o Sonic perder uma quantidade de anéis, ou seja, se ele for perdendo anéis no decorrer da fase, ele vai também tendo uma degradação na sua qualidade. Então, com isso, a gente consegue definir que a nossa função de qualidade é composta pela distância, mais a quantidade de anéis que o Sonic coletou, menos essa punição, que consiste na morte do Sonic ou na perda de anéis durante o processo evolutivo. Beleza. Então, sabendo de tudo isso, a gente consegue definir como uma solução para o nosso problema a qualidade e a punição, e definir como uma solução tanto a qualidade quanto o conjunto de passos que o Sonic vai executar durante a execução do jogo. Bom, voltando ao conceito de solução inicial, a gente tem basicamente 2 métodos de geração de soluções iniciais. O primeiro seria gerar esses dados de forma totalmente aleatória, ou seja, o Sonic ia basicamente gerar um conjunto de dados, ou seja, na verdade o próprio algoritmo genético ia gerar um ponto de partida de forma totalmente aleatória, de forma totalmente burra, e iria aplicar essa solução e eventualmente calcular a qualidade dela e prosseguir com o algoritmo genético, naqueles outros passos que eu mostrei anteriormente. Depois disso, nós temos a solução coordenada, que seria mais ou menos assim. Uma pessoa pode construir um conjunto de passos, por exemplo, utilizando um sniffer no teclado, um keylogger, e com isso criar um conjunto de passos a serem executados que vão ser bem melhores, normalmente, que os gerados aleatoriamente. Então, com isso, a gente tem uma maior possibilidade de que o algoritmo consiga, de fato, convergir para o ponto de ótimo, ou seja, para finalizar a fase. Depois disso, nós temos o processo de seleção. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que no processo evolutivo, nós temos populações de indivíduos, ou seja, nós temos diversos indivíduos, e eles competem entre si. No nosso caso, nós temos diversos conjuntos de soluções, e essas soluções são aplicadas de forma que elas compitam entre si, e as melhores soluções vão ser posteriormente selecionadas. Então, eventualmente, as soluções vão tanto fazer o Sonic coletar uma grande quantidade de anéis, como também soluções vão fazer o Sonic morrer. Todo esse conjunto de mortes e quantidade de anéis coletadas e a distância percorrida vão ranquear os nossos personagens, as nossas soluções, e com isso a gente consegue selecionar as melhores soluções para que o nosso algoritmo consiga fazer o processo evolutivo, ou seja, como se sabe na biologia,
os seres vivos que são mais aptos a sobreviver em nenhum ambiente, no nosso caso, os seres, os objetos, o conjunto de soluções que consegue chegar mais longe e coletar uma quantidade maior de anéis sem morrer, são os indivíduos que vão posteriormente participar do processo evolutivo e transferir os seus genes para as próximas gerações. Por fim, fazendo uma analogia bem simples, a gente tem aqui o Knuckles, o Metal Sonic e o Sonic. No nosso caso, o Sonic ficou em terceiro, o Metal Sonic em segundo, então o Knuckles ficou em primeiro lugar. Bom, depois disso nós passamos para a próxima parte do algoritmo genético, que é a etapa de cruzamento. Bom, agora que nós criamos os nossos nós pegamos os nossos seres com maior qualidade, a gente precisa fazer um cruzamento entre eles. Mas como assim? A gente aprende na biologia que quando dois seres vivos realizam a troca de informação genética entre si, a gente faz o crossing over, que seria a troca de genes, e essa troca de genes vai gerar um terceiro indivíduo, que vai ser basicamente uma composição dos dois. O processo aqui, então, dentro do nosso algoritmo, não é nada diferente disso. A gente, então, tem os nossos dois indivíduos e eles vão realizar o processo de cruzamento, ou seja, os genes tanto da nossa melhor solução, que naquele caso foi o Knuckles, como os genes do Tails, vão ser trocados e vão gerar um novo ser vivo, que no caso seria ali o nosso Metal Sonic. Dentro dessa analogia, então, a gente meio que sabe que o nosso gene seria representado pela quantidade de movimentos utilizados e o nosso resultado vai ser um conjunto de passos, ou seja, um conjunto de passos que vai ser uma composição tanto do Sonic, do Knuckles, como do Tails. E isso vai gerar o nosso novo ser vivo. Eventualmente, durante o processo evolutivo, pode acontecer um procedimento, uma coisa que é relativamente comum nos seres vivos, que é a mutação. Mas como assim? Bom, a gente aprende que na mutação, quando dois seres vivos trocam os genes, um desses genes pode, de certa forma, sofrer uma leve modificação e essa modificação fazer com que um ser totalmente diferente nasça dessa composição de dois indivíduos. Então, isso vai acontecer de forma semelhante ao que acontece no mundo real. Ou seja, nós temos aqui o Knuckles e o Tails, ambos com seus genes, e eles vão fazer uma troca, uma composição de um novo ser vivo. Entretanto, na terceira troca, que é quando o Knuckles transfere o gene para o novo ser vivo, uma modificação acontece. O movimento que o Sonic vai executar inverte e o tempo que esse movimento vai ser feito sofre um leve aumento. Então, nós já temos um ser vivo, um novo conjunto de solução, bem diferente do que a gente teria se a gente tivesse feito um cruzamento comum. Mas o que isso ajuda no fim das contas? Bom, vamos supor que a gente tivesse apenas Knuckles e Tails para fazer o cruzamento. Se a gente não tivesse nenhum processo de mutação durante o processo evolutivo do algoritmo genético, isso iria fazer com que o Sonic e o Knuckles e o Tails gerassem apenas Metal Sonic. E se a gente insere uma mutação, eventualmente durante toda essa criação de seres vivos, de novas soluções para o nosso algoritmo, no caso, seres vivos seriam mais voltados na biologia, a gente eventualmente vai ter algumas discrepâncias entre eles, e resultando também em seres totalmente diferentes. Isso, dentro do processo evolutivo, da geração das novas populações, é uma coisa bem interessante, pois a gente estimula a mudança no comportamento da população. E isso faz com que os seres que se propaguem melhor uma mutação, por exemplo, no momento em que uma mutação melhor acontecer, vai fazer com que o algoritmo consiga detectar e gerar uma solução melhor e com isso evoluir o processo e fazer com que o processo evolutivo evolua como um todo. Bom, pessoal, o algoritmo genético, então, basicamente é composto dessa forma. Agora eu vou deixar o algoritmo rodando por alguns minutos para vocês verem a mudança do processo como um todo no meu computador. E no fim desse vídeo, no caso na descrição, eu vou deixar um link com o GitHub
para que vocês consigam fazer o acesso todo e conseguir baixar a implementação e rodar.